querido aluno! E começamos agora um vídeo recheado de dicas para ajudá-lo a mandar, não é bem, mandar super bem na redação dessa prova da ESA que você prestará aí nos próximos dias. Eu sou a professora Ariane Butic, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui da Nova. E agora nós vamos trabalhar com alguns elementos que são essenciais que você os coloque, os apresente e os organize na sua redação para que você pontue super bem. Deixo aqui rapidamente as minhas redes sociais. Caso você tenha alguma dúvida, envie mensagem lá ao meu Instagram. E aqui o nosso canal particular. Seguimos então, meus queridos. Eu quero, antes de iniciar com as dicas em específico, dar uma lida rápida com vocês em algumas informações importantes do edital de 2021, tá? Sobre redação. Primeira informação é a seguinte: a parte discursiva de português, toda vez que a prova da ESA fala em parte discursiva, ela está falando de quê? Redação, tá? Quando ela fala parte discursiva de português. De caráter eliminatório, será constituída de uma redação e terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão escrita e o uso das normas de registro formal culto da língua portuguesa. Muito bem, então, falou em questão discursiva, você já sabe, é a redação que você precisa construir, tá? Segundo ponto, o candidato deverá produzir com base no tema indicado, então, aqui mencionou questão discursiva já, ó. Então, ela vai disponibilizar para vocês o tema somente no momento da prova, lógico, né, na proposta. Inclusive, a proposta da ESA é uma proposta bem diferente das demais que as bancas organizam para os outros concursos. Porque a proposta de redação da ESA, ela é muito pequena, ela tem um trechinho só, que muitas vezes é o trecho que dá a temática para vocês e ela não abrange mais nada, só tem lá indicando que é para fazer o texto e se definir. E as propostas de redação das outras, que as outras bancas organizam, sempre são bem mais completas. Tem mais textos motivadores para ambientar vocês melhor a temática, tem mais informações do que vocês devem fazer no texto, do que não devem fazer. Então, ela é bem particular mesmo. Muito bem. Então, uma questão discursiva, tema na hora, extensão mínima, máximo e mínima 20 linhas e máximo 30 linhas. Sem contar o título. Esse ponto aqui é super importante. Por quê? Porque a prova da ESA avalia título. É uma das poucas provas de redação em que vocês, sim, devem criar um título. Devem dar um título para a redação. Esse título, ele é obrigatório. Ele tem um espaço específico para ele, lá na redação. E ainda é avaliado. Então, tem depois um critério de correção específico para dar nota ao título de vocês. Então, não esqueça de colocar o título. É sério isso que eu estou falando. É uma das poucas provas que exige realmente colocação de título. Além disso, ela prima pela coerência, correção e coesão. Muito bem. Será atribuído 0, que eles destacam aqui, para aquela que tiver fuga total do tema, tá? Olha que importante. Eles destacam fuga total, eles não falam fuga parcial. Então, se você falar de algo relacionado ao tema, mas não falar especificamente, significa que você provavelmente terá uma penalização altíssima, mas não receberá 0. Nós estamos falando de fuga total da temática. A redação que estiver em modalidade diferente da pedida, o que seria modalidade diferente? No lugar de escrever uma dissertação argumentativa, escrever um poema, por exemplo. Então, você tem que escrever um texto que tem enquadramento dentro do gênero dissertação argumentativa, tá? Texto ilegível, por favor, se não está com essa letra legível, comece agora, né, a fazer caligrafia. Não tô brincando, tá, gente? É sério isso. Tem muito candidato recebendo 0 porque não é compreensível a letra. Você não é médico ainda, tá? Então, não. Depois, com linguagem ou texto incompreensível, isso é vocabulário que não pode ser compreendido, provavelmente vai estar relacionado com a letra ilegível ou até mesmo em línguas estrangeiras, porque não se pode fazer isso. Em forma de poema ou outra que não em prosa. Quando se fala em texto em prosa, gente, é texto corrido, tá? É do início ao final da linha. Se escrever menos de 20 linhas também é 0 e se escrever mais de 30 é 0. Olha que importante isso. Porque as outras bancas, no geral, elas não consideram o que passar de 30.
elas param a correção em 30 linhas, mas não zeram o texto. Agora a banca da ESA já não vem com essa não, é 30 linhas no máximo. Se escreveu mais de 30, acabou para você aqui. Não pode escrever nem menos de 20, nem mais de 30. Com marcas ou rasuras na folha de redação que possam identificar o candidato. Então, nada de fazer estrelinha, coração, no i, nada disso, porque tudo isso pode ser interpretado como tentativa de identificação da sua prova e você pode ter a prova zerada, tá? Sem ter utilizado caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Então, por favor, elimine vermelho, rosa, roxo, verde das canetas que você está levando para o momento da prova, tá? Então, é azul ou preta, beleza? Muito bem. Além disso, é considerado apto, né, para a próxima fase, quando tiver grau igual ou superior a 5 na nota, tá? Abaixo de 5 já é considerado inapto para a próxima fase. Muito bem. Depois nós temos bem declarado ali que ela disponibiliza os critérios de correção, que eu vou ir abordando com vocês no decorrer das dicas que a prof vai apresentando abaixo, tá? Mas ela, só para nós passarmos rapidamente por eles, ela avalia o tema, se você respeitou, falou realmente do tema que é apresentado na proposta, coerência entre os parágrafos, ou seja, há uma conexão entre essas ideias fazem sentido, essas ideias têm relação com a realidade, avalia a argumentação, lógico que é o cerne de um texto dissertativo argumentativo, coerência na linguagem, modalidade textual, então ela quer saber se você realmente escreveu uma dissertação argumentativa com introdução, desenvolvimento, conclusão, articulação entre os parágrafos, períodos e frases. Ela avalia também a seleção lexical, o tipo de vocabulário que você usou, a apresentação, ou seja, letra legível, respeito às margens no início e no final, e se o seu texto não tem muita rasura. Até 3 rasuras, as bancas têm costume de não descontar, tá? Gramática e ortografia, lógico, vai perceber se você respeitou as regras da língua portuguesa, beleza? Agora, eu quero falar rapidamente com vocês sobre temas, porque quando chega essa fase final de qualquer concurso, o questionamento que eu mais recebo é: professora, qual é o tema que você acha que vai cair? Gente, eu vou falar uma coisa bem séria. Se eu soubesse, eu vendia. Infelizmente, não tem como. Gente, a possibilidade de temas que podem cair numa prova é imensa, é muito grande. Principalmente numa prova como a prova da ESA, que não tem um comportamento padrão conforme a organização do concurso, conforme a área de enquadramento do concurso. Nós temos algumas bancas, como, por exemplo, a banca CESP. Quando ela organiza concurso da área de segurança pública, a tendência sempre é apresentar, colocar como tema, na proposta de redação, um tema relacionado à segurança pública. Então, você já foca os seus estudos para todos os temas de atualidades que podem ser abordados dentro do eixo temático segurança pública. Ah, professora, ainda assim é muito. Não, gente, diminui muito em relação a todas as outras possibilidades. Porque quando se fala em temáticas, nós temos temas possíveis do eixo educação, do eixo segurança, do eixo tecnologia, do eixo cultura, do eixo sociedade, do eixo meio ambiente. É muito abrangente. Dentro de cada um desses aqui, que a prof levantou só 6 agora, eu tenho inúmeros assuntos possíveis de serem abordados. Então, quanto mais contato você tiver com temas nessa fase final, em todo esse processo de aprendizagem da redação, melhor é, porque você tem mais bagagem, você tem mais informação. Como você ganha isso? Lendo. Não tem outro segredo. É lendo, é produzindo textos, é contratando professores aí que façam, né, correção dos seus textos, porque eles vão passar as propostas para vocês, vão avaliar o texto de vocês para ver se vocês estão abordando a temática corretamente. Mas a leitura, acima de tudo, é aquela que vai te dar, sim, maior bagagem em relação a conhecimento sobre as temáticas possíveis. Por que eu estou falando isso? Olha o que eu deixei aqui especificado nesse slide. A banca da ESA não limita a abordagem temática a um eixo temático específico. Como não limita, prof? É perceptível na abordagem de assuntos relacionados a comportamentos humanos e outros de cunho mais filosóficos e sociológicos em suas propostas. Então, ela é bastante diversificada. E eu já vou provar isso.
para você. Desse modo, é importante que você tenha contato com a maior quantidade possível de temas no decorrer de sua preparação. Vamos dar um visu aqui nas últimas provas. 2015, o tema foi selfie. Olha como é curtíssima a proposta da ESA. Olha o tamanho do texto, gente, que serve como motivador. Daí embaixo aqui no enunciado diz assim, elabore um texto dissertativo com no mínimo 20 e no máximo 30, refletindo sobre o tema acima, abordando as práticas perversas e o uso consciente dessa prática. Então, ó, para além dela dar a temática selfie, ela limita o que é que você precisa escrever. Ela fará isso agora nessa sua prova também. Então, ela quer que fale do tema selfie, abordando as práticas perversas e o uso consciente dessa prática. Aqui nós estamos falando da questão de comportamento, né? Porque é o impacto que tem no comportamento do indivíduo que tem o costume de tirar muitas selfies. Basicamente, tá? Fazendo uma análise bem rasa. Agora vamos lá, 2016. Olha o tamanho do texto motivador, curtíssimo de novo, 3 linhas somente. Elabora um texto dissertativo com no mínimo 20, máximo 30, sobre o que deve ser feito para reduzir a violência na sociedade brasileira. Então, o tema é violência na sociedade brasileira. E agora, o que deve ser feito foi a delimitação. Discutindo o cometimento de crimes por menores e a redução da maioridade penal. Então, obrigatoriamente, você deveria falar o que deve ser feito para diminuir a violência, abordando o cometimento de crimes por menores e a questão da redução da maioridade penal. Se você não abordasse redução da maioridade penal, a tua nota já, ó, por quê? Porque você não abordou a temática corretamente, dava tangenciamento à temática. Falou do assunto relacionado ao tema, ao assunto da proposta, mas não abordou todos os termos que são chave. Perceba que a banca ESA tem sempre termos chave. Nesse caso aqui seria o quê? Redução da violência no Brasil, cometimento de crimes por menores e redução da maioridade penal. Prof, é todo o tema? Infelizmente. Agora vamos para o próximo. Desafios da doação de órgãos do Brasil. Agora falou de um outro problema, né? Perceba que ela é uma banca que se aproxima na abordagem de temática muito de bancas que organizam provas de vestibulares. Vamos lá. Elabora um texto dissertativo argumentativo sobre os desafios da doação de órgãos no Brasil. Então, quem são os termos-chave? Desafio, doação de órgãos no Brasil. Para isso, reflita sobre as principais dificuldades que envolvem o processo de doação. E não é qualquer dificuldade que envolve o processo de doação. Ela deixou muito especificado que é tomada de decisão das famílias, as famílias decidirem que vão doar, falta de infraestrutura de hospitais e de equipes de captação e distribuição. É dessas dificuldades que eles querem que vocês falem, que vocês comentem, porque elas são as principais. É a questão da família decidir que sim quer doar e a questão da falta de infraestrutura nos hospitais, de equipes de captação e distribuição. Muito bem. Agora olha 2018, o tema. Novamente, trecho curtíssimo, né? Dissertativo argumentativo, 20 a 30 linhas sobre o tema. A ambição, legado da condição humana, é impulso para o desenvolvimento ou apenas miséria da humanidade? Gente, olha que tema maravilhoso. Professora, eu jamais saberia o que escrever. Perdão que a prof passou demais. Gente, é muito tranquilo aqui. Por quê? Eu quero que você tenha muito claro que a banca, quando ela apresenta um tema para vocês no dia da prova, ela não quer que vocês saibam tudo sobre esse tema. Que vocês saibam inúmeras citações, inúmeros livros que abordaram esse tema, filmes em que esse tema foi reproduzido, né? Foi encenado, peças teatrais, autores que falaram sobre esse tema, filósofos, sociólogos, estatística. Não, a banca não quer isso. Vocês têm que aliviar a atenção de vocês em relação a esse tipo de informação, porque eu recebo muitos questionamentos sobre isso também. Professora, que citação eu devo levar decorada, professora? E dados, como é que eu vou fazer se eu não lembrar de dados? Gente, utilizar-se de citações e utilizar de dados é uma das formas, né? São duas das formas de fundamentar um argumento, mas elas não são as únicas formas. E como a banca não deu esse tema para vocês lá no edital, dentro do conteúdo programático, ela
tem que partir do princípio, ela tem, não é ela parte do princípio, ela tem, que ela não pode cobrar tudo de vocês. Porque se ela quisesse que vocês dominassem o assunto, soubessem tintim por tintim, ela colocaria lá no conteúdo programático e ela poderia sim exigir um nível altíssimo de conhecimento do tema. Então, acalma o seu coração. O que é que a banca quer realmente saber? Primeiro de tudo, ela quer saber se você sabe a estrutura do gênero dissertativo argumentativo, que é um gênero que exige um posicionamento em relação à temática. E essa proposta aqui sobre ambição, ela é muito linda para essa questão da organização de uma dissertação argumentativa. Quando se fala em posicionamento, você já sabe que não é o posicionamento em primeira pessoa no texto, e sim é o posicionamento de maneira impessoal, utilizando da terceira pessoa. Para além disso, ela quer saber em que lado você está realmente, como você interpreta, como você analisa aquele tema, e ela quer que você prove que aquela sua interpretação, o seu ponto de vista para aquele tema, ele é possível e ele tem possibilidade de fundamentar. É como se nós tivéssemos assim, violência doméstica. Culpa do agressor ou culpa da vítima? Gente, você pode falar tanto que é culpa do agressor quanto é culpa da vítima, sabia? Porque é a sua opinião, é o seu posicionamento. A sua tese, salvo casos, né, em que ela fira os direitos humanos, ela jamais será penalizada. Sabe onde você recebe penalização? Na fundamentação dessa tese. Eu digo que é a vítima. A vítima que é a culpada de violência doméstica. Daí, como argumento para ela ser a culpada, eu digo que é porque ela às vezes usa roupas que são decotadas e chama a atenção dos outros homens e por isso que o companheiro dela tem o direito de agredi-la. Gente, isso aí vai ganhar ponto? Isso daí é argumento forte para defender que a culpa é da vítima? É lógico que não. Então a sua redação vai receber penalizações onde? Nos argumentos fracos, nos argumentos senso comum. É isso que a banca quer. Ela quer que você saiba posicionar-se em relação ao tema e saiba fundamentar esse tema. Qualquer redação que fique em cima do muro, que fale que horas é culpa da vítima, hora é culpa do agressor, ela não é argumentativa. Por quê? Porque você não assumiu um posicionamento, entendeu? A exigência da banca é essa, domínio da estrutura e depois a forma como você argumentou. Não há necessidade necessariamente de citar, de trazer dados estatísticos. Você pode usar causas, consequências, explicações, comparações. Entendeu? Exemplos. Gente, que coisa mais linda que é fechar um parágrafo de desenvolvimento com um exemplo concreto. Materializa realmente aquela fundamentação que você fez anteriormente. E essa proposta aqui de 2018, ela é muito linda para a questão da dissertação argumentativa. E eu quero que você tenha essa noção que você precisa passar no dia da sua prova para o seu texto. Olha o que disse o tema. A ambição, legado da condição humana, é impulsão para o desenvolvimento, é isso aqui, ambição é isso, ou ambição é isso aqui, ó. Miséria da humanidade. Ou seja, você teria que iniciar o seu texto afirmando se ambição é impulsão para o desenvolvimento ou é miséria da humanidade. Muito bem. Introdução teria que ter o posicionamento em qual linha você está. Você acha que é impulsão ou você acha que é miséria da humanidade? E depois os dois outros argumentos que você usaria para fundamentar que é impulsão para o desenvolvimento ou fundamentar que é miséria da humanidade. Qualquer redação nesse ano que falou que é as duas coisas, provavelmente não recebeu nota acima de 5. Muita atenção, tá? Vamos lá para 2019 agora. Diz assim, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal sobre que tema? Voltando para o meu marca-texto aqui, lindo e da cor verdinha, a prática da empatia no mundo moderno. Muito bem, de novo uma questão de comportamento, né? Anteriormente também era comportamento.
Em 2020, brasileiros se preocupam com a saúde, mas grande parte não possui hábitos saudáveis de vida. Então, redige um texto sobre esse tema. Se preocupam, mas não possuem hábitos saudáveis de vida. Então, teria que fazer o quê? Provar que há uma preocupação, mas que, ao mesmo tempo, não há hábitos saudáveis. Um caminho era, por exemplo, falar do consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, né? Que contribui para aumento da pressão arterial, diabetes, depois infartos, obesidade e por aí vai, né? Sedentarismo. Muito bem, vamos lá fechar esse nosso vídeo com dicas-chave para a hora da sua prova? Espero que você esteja entendendo tudo que a prof está falando, tá? E ficarei na torcida para que dê tudo certo. Vamos lá. Separe de 10 a 15 minutos para ler a proposta, entender o comando e encontrar seu posicionamento e argumentos. Ou seja, vamos pensar que a proposta é como aquele caso da ambição. Ou é isso ou é aquilo. São 15 minutos para você ler bem essa proposta, entender se é para você dizer que é A ou B, seguir essa linha de raciocínio, eu quero dizer sobre A, ou eu acredito que é B, o motivo. E encontrar argumentos. Você vai determinar, na verdade, qual será o seu posicionamento quando você parar ali esses 10, 15 minutos e perceber que você tem mais informação sobre um do que o outro. Se você tem mais informação sobre A, a minha indicação é vá na ideia A, quando é um tema como aquele ali da ambição, que pede que você posicione-se declarado mesmo. Não é um tema só de constatação, como é o caso ali dos hábitos que não são saudáveis dos brasileiros. Você só vai constatar que os brasileiros não têm hábitos saudáveis. Não é assumir um lado, como era aquele caso da ambição. Quando for um tema de assumir um posicionamento A ou B, você deve optar por aquele que você tem mais exemplos, que você tem mais causas, que você tem mais consequência, porque isso facilitará a fundamentação do seu posicionamento, tá? Muito bem. Então, esses 10, 15 minutos não é, gente, jogado fora, é ganho, porque você vai criar uma linha de raciocínio para o teu texto. E é o planejamento do seu texto esse momento. E se você planeja corretamente, não tem erro. O restante vai sair bem feito, tá? Muito bem. Defina uma estratégia de defesa, posicione-se, né? Que é isso que a prof falou, que nós chamamos de tese. Planeje o seu texto, crie uma linha de raciocínio, acabei de mencionar. Lembre-se de que nessa prova o título é obrigatório, é avaliado e tem um espaço específico para sua colocação. Gente, vai estar lá centralizado, fora da contagem de 1 a 30 linhas, o lugar para você colocar o título. Não vai escrever na linha número 1, porque senão você vai perder uma linha para poder argumentar, para iniciar já a sua introdução, tá? Seja criativo e faça um título relacionado ao que explorou em sua redação. Preste atenção no que eu falei aqui, seja criativo. Não é o tema aparecer, por exemplo, desafios em relação à escassez de água e daí você, como título, colocar a falta de água. Ah, por favor, né? Isso aí é criatividade? Não. E no lugar de ganhar ponto, vai perder. Então, seja criativo. Pense num título relacionado ao que você abordou na redação. Se é um título relacionado ao que você abordou na redação, quando você fará esse título? No final. Não é tipo, iniciou, não escreveu uma linha ali ainda, já fez o título. Por favor. Por favor. Seguindo. Respeite as características do gênero solicitado, ou seja, construa um texto que seja realmente dissertativo argumentativo. Tese, argumento, fundamentação para esses argumentos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. A minha indicação sempre é 4 parágrafos, tá? Eu sei que muitos professores dão a ideia de 5 parágrafos, mas eu acho melhor fazer em 4. 2 de desenvolvimento somente. É melhor você apresentar só 2 argumentos, porque é mais fácil de fundamentar 2, você consegue levantar mais informações para fundamentar 2 argumentos e fica mais forte também a tua abordagem. Se você traz 3, você fala pouco de todos eles. Agora, se você traz 2, você fala uma quantidade considerável para cada um. Então, o seu desenvolvimento fica com mais relevância, tá? Organize em 4 parágrafos, como a prof destacou, e em cada um fundamente
um argumento. Vamos pensar. Tema, tecnologia e segurança pública. Daí o teu posicionamento. A tecnologia contribui para a garantia do direito à segurança pública para a população. Tese. Você é favorável, então. Contribui. Primeiro, porque facilita a apreensão, inicialmente, pois facilita a resolução de casos que estavam esquecidos, de casos sem possibilidade, né, de finalização. E, além disso, contribui para a apreensão de foragidos. Ponto. A tua linha de raciocínio é que facilita a resolução de casos que já estavam lá quase caducando, passando do período lá que eles nem iam mais ser, a pessoa que cometeu ia ser punida por aquilo. Perdão que a prof esqueceu o termo específico agora, tá? Mas seguimos. E depois que lhe facilita a apreensão, né? Contribui para a apreensão de foragidos. Como que você vai fundamentar esses dois? No primeiro, você vai fundamentar essa questão da resolução de casos que já estavam, né, abandonados. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai abordar a questão da apreensão de foragidos. O que você vai usar aqui para a questão de resolução de casos? A integração de bancos de dados com outros estados, que pode fazer levantamento de material genético, de criminosos que cometeram crimes em outros lugares e eram responsáveis também desse crime, por exemplo, no seu estado, na sua cidade. Para a questão de apreensão de foragidos, tecnologia de reconhecimento facial. Gente, olha aqui quanta coisa que já foi surgindo para você fundamentar, tá? É uma sugestão. Eu sei que tem profs que falam para fazer em 3, tá? Depois, fundamente os argumentos com causas, consequências, justificativa, exemplo, comparação, reflexões, necessidades. Olha quantas ideias a prof foi dando aqui que não são dados, estatísticas e citações. Então, tem muita coisa possível. Controle seu tempo para não prejudicar a resolução da parte objetiva. Meus queridos, faça a divisão, tá? Do tempo que você tem de prova para responder toda a parte objetiva, mais a redação. No mínimo, para ler a proposta, iniciar o rascunho, fazer o rascunho, passar a limpo, são 45 minutos. Até 1 hora. Se você não está muito acostumado. No mínimo 1 hora para fazer. Então, você tem que descontar essa 1 hora já do resto de prova. E planejar para não chegar depois e falar para mim, fiz direto na versão definitiva, porque não dava tempo de fazer um rascunho. Gente, que texto que vai sair fazendo direto na versão definitiva? Eu não consigo, eu não posso com uma coisa dessa. Quantas vezes nós reorganizamos aquilo que nós estamos escrevendo? Na versão definitiva, você não pode fazer isso? Escreveu? Foi. Não tem como alterar mais nada, tá? Então, controle bem o seu tempo. Para não prejudicar a sua redação e não prejudicar também a resposta das questões objetivas, porque é lógico que tem questão objetiva que você demora mais para fazer, né? Feche os parágrafos de desenvolvimento com exemplo concreto. Uma ideia, tá? Se possível, pois isso vai materializar a discussão anterior. Então, não vai ficar só no diz que me diz que. Vai provar que realmente está acontecendo, tá? Seja objetivo. Nada de ficar lá explicando um monte, explique, não chega a lugar nenhum. Seja direto. Olha como a prof fez essa tese ali da tecnologia e segurança pública. Olha que direta. E já está ali o elemento que era necessário. Não fique contextualizando no desenvolvimento. Nessa parte da redação, você precisa argumentar, ou seja, provar que o seu posicionamento é possível. Lugar de dar uma contextualizada é onde? Introdução, primeira linha. No máximo até a metade da segunda. No desenvolvimento é retomada do argumento e fundamentação do argumento, tá? Atenção, para fechar, a banca não exige que você saiba dados estatísticos, alusões históricas, citações ou obras relacionadas ao tema. Se souber, preste atenção, se souber e couber em sua discussão, quando a prof fala se você souber e couber, quer dizer que tem relação. Não é nada forçado. Não é aquela citação lá que você decorou para aplicar em qualquer texto, em qualquer tema que apareça lá. Tem muitos Frankenstein desse jeito aí, porque essa aqui dá certo com qualquer um, essa aqui do Max Weber, vou colocar.
Gente, dá para ver que aquilo foi forçado. Não faça isso. Não faça, não acrescenta em nada. Ótimo se souber e couber, mas se não tiver, não force a inserção, pois existem várias formas de contextualizar ou fundamentar um argumento que não sejam essas, tá bem? Com essa, meus queridos, finalizamos, tá? E eu desejo a vocês uma boa prova. Beijo, beijo, beijo e até!